Por que eu acho que você é do Paraná? Por que eu tenho essa impressão? Muita gente acha, cara. Muita gente tem essa... Porque assim, de fato, quando eu comecei minha carreira, eu comecei nos barzinhos lá em Patrocínio. Tive uma dupla com meu primo, que chamava Denner e Fernando. Você é de Minas? Eu sou de Minas, sou de Patrocínio. Do Lucas Luco? A mesma cidade do Lucas Luco. E eu comecei lá e aos 15 anos a gente separou a dupla, eu comecei a cantar solo. E com o passar do tempo, a gente conheceu o Irã, que hoje é o produtor do Cê Tá Doido, Irã Táxi, que é de Ponta Grossa. Ah, ele tá no Cê Tá Doido? Tá no Cê Tá Doido, na produção do evento, né? O Irã, que é um cara que já tem um know-how incrível, né? De eventos, né? Fazia todas as festas grandes lá em Ponta Grossa. E através de um cara que era sócio do meu pai... E, cara, é uma história tão longa, porque o cara era sócio do meu pai. A filha dele foi casada com o Irã. E através deles eu conheci o Irã. E o Irã... um dia me levou para Ponta Grossa, eu cantei algumas composições que eu tinha, que eu escrevia muito sozinho. E ele gostou muito e lá a gente startou o Denner Ferrari, né? Então, assim, muita gente acha que eu sou paranaense, apesar da minha família ser toda paranaense, né? Eu e meu irmão do meio que já nascemos em Minas, mas minha família toda é paranaense. Então, acho que ficou grudado na cabeça das pessoas, porque o meu trabalho era todo no sul, praticamente, né? Você chegou a morar em Ponta Grossa? Morei 3 anos. Depois eu me mudei para Londrina, fiquei mais 3 anos em Londrina. Aí depois eu já fui para Goiânia. Então, as pessoas têm muita gente tem na cabeça que eu sou paranaense, né? Mas eu sou nascido em Minas, nascido e criado em Patrocínio. E depois, agora, vamos dizer assim, que a minha carreira começou de fato mesmo em Ponta Grossa. Que aí a gente gravei uma música com o Lucas Luco, né? Que foi A Sua Linda. Foi uma música que, cara, pra época, assim, ali no sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, rodei tudo. Fiz muito show mesmo, né? E foi uma música que foi conhecida, assim, em várias partes do país, né? Mas eu acho que é por isso. Essa ligação que as pessoas fazem foi por causa dessa música e o momento eu estava morando lá, né? Mas eu sou de Minas, Patrocínio. Você também apareceu bem por composição em algum momento, não foi? Assim, quando eu tava em Londrina, eu tava passando um momento muito difícil, assim, né? Porque o Irã ainda era meu empresário na época, né? Nós, infelizmente, a gente sabe que carreira precisa de investimento, não era um momento bacana, a gente não conseguia mais investir e acaba que a carreira deu uma pausa, né? E eu meio que já tinha desistido. Falei, cara, eu não vou mexer com cantar mais não, mas eu acho que o meu lugar não é aqui não. E acaba que na época, hoje Londrina se tornou novamente um polo bacana, através da galera do Agro e Agroplay, que deu esse tombo, né, lá em Londrina, na música sertaneja. Mas na época tava ainda meio paradão, sabe? Nessa questão de composição. Eu compunha muito, escrevia muito com o J. Lennon, que é dos Agroboy. Escrevia muito com o Rodolfo Alessio, que é o empresário da Ana. A gente compunha muito, mas era muito difícil sair as músicas, porque o contato, a gente não tinha o contato. Até conhecia muita gente, mas era mais difícil de chegar e mostrar as músicas. E eu tava passando um momento muito difícil, Piunti, assim... aquela dúvida na cabeça, né, cara? Você fala assim, nossa, velho, eu já tô aqui há tantos anos e o trem quase aconteceu e não aconteceu. E eu aqui compondo e não acerta nada. Aí eu resolvi ir pra Goiânia. Não pra morar, a princípio, né? Fiquei 15 dias morando em Goiânia. E nesses 15 dias, eu conheci uma galera compondo. Aí eu falei, cara, isso aqui é legal, essa máquina aqui é bacana. E voltei pra Londrina. Quando eu voltei pra Londrina, depressão zona de novo, aquele negócio, falei assim, cara, eu vou de novo pra Goiânia. Fiquei mais 15 dias, foi onde eu acertei a primeira música, com o Kleber e Cauã, que tava naquela... Eles tinham acertado aquela música do Quase, né? E na segunda vez que eu fiquei 15 dias em Goiânia, eu gravei a primeira música com o Kleber e Cauã, que foi A Filha da Mãe. Aí eu falei, cara, quer saber, velho? Eu já tô lascado mesmo. Eu vou vazar pra Goiânia. E eu vim, cara. E foi muito interessante que antes de eu me mudar, eu liguei pra minha mãe chorando. Eu falei, mãe, eu vou mexer com esse trem de cantar mais não, mas eu vou ser um dos maiores compositores do país. E graças a Deus, Deus me abençoou. Na primeira semana, Piunte, que a gente tava... Que eu me mudei pra Goiânia, eu já escrevi a Tudo Que Vai Um Dia Volta
e a Final do Fim, na primeira semana morando em Goiânia. Então foi uma capotada de vida, assim, né? Quando eu cheguei lá em Goiânia, eu sempre compus, né? Sempre compus sozinho, depois lá em Londrina com a galera, mas compunha praticamente pra mim, né? E quando eu mudei pra Goiânia, eu já mudei com esse intuito de ser compositor somente, né? Então, ali na primeira semana em Goiânia, já capotou minha vida. Falei, nossa, cara, isso aqui vai ser o... Aí, cara, foi só... Graças a Deus, foi só bênção. Muita coisa boa aconteceu depois que eu fui pra Goiânia, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Paraná, que me acolheu demais. A galera de Ponta Grossa até hoje me segue. A galera fala, não, ele é aqui de Ponta Grossa e tal. Então, criou-se essa identificação. E isso foi muito bacana, cara. Eu sou muito grato, assim, pelo tempo que eu morei lá em Ponta Grossa, em Londrina. Tenho vários amigos. Mas a vida deu uma capotada na música depois que eu me mudei para Goiânia. Realmente, Goiânia, quando você abraça a oportunidade de estar em Goiânia, de trabalhar mesmo, de estudar o mercado, de ir para cima, não tem jeito, cara. Lá é um polo muito forte. Continua sendo, né? Continua sendo. Agora, você chama Bruno mesmo? É William Bruno de Lima. William Bruno. Mas agora conta a origem do William Bruno. Não, cara, não faz isso. Cara, a minha mãe sempre foi muito fã do William Bonner. Então, já tá resumido pra você. Você chama William Bruno por causa do William Bonner. Quando eu nasci, a minha mãe queria colocar... Só que tem um caso engraçado antes, porque a minha tia, assim por dizer, tia-avó, que era a esposa do irmão mais velho da minha avó. Começou. A gente vai ter que fazer. Vou pedir pra fazer uma arte depois. Você sabe aquele negócio... Uma árvore genealógica. Você sabe aquele negócio lá do que o cara... Que eles vão falando os parentescos, no final o cara é avô do neto dele, é avô do neto, não sei... É neto... Avô é do neto. Não. O neto é avô do vô, um trem assim, é quase isso, mas... O meu tio, o irmão mais Quer velho... começar de novo? O irmão mais velho da minha avó, ele era casado com a tia nossa, que foi a minha parteira, que foi quem me tirou da minha mãe, né? E essa tia nossa, ela era benzedeira e tal. E quando... O que era a pergunta mesmo? Agora o William Bonner. Aí essa tia nossa, ela tinha um problema muito sério com dicção. Ela tinha dificuldade de falar os nomes. E quando minha mãe queria colocar o meu nome de Vinícius, aí ela falou, Dinha, eu tô pensando em colocar o nome do meu filho de Vinícius. Ela, nossa, minha filha, eu acho esse nome tão bonito. Eu tenho um doutor lá de João Pinheiro que chama Doutor Vinícius. Aí minha mãe falou assim, não, eu vou colocar o William mesmo, que fica melhor. Só que minha mãe era muito fã do William Bonner. Por isso que ela colocou... Aí pra não ficar muito na cara, na época, né, porque era o povo da roça, a gente tinha vergonha pra caramba. Aí colocou o William Bruno e ficou. O William Bruno de Lima. Depois ela foi me contar isso bem depois. Aí eu fiquei muito puto também. Eu falei, que tem a... Não, mas ele era bonitão. Eu falei, eu com isso. Vinícius, acho que é o nome do filho do Bonner. Isso que é muito bom, né? Tem isso também? É, o filho dele chama eu Vinícius. não sabia. Não é o filho do Bonner que eu falo? É Vinícius, né? Vinícius. É um nome chique. Mas se eu soubesse, todo show ia começar. Eu não consigo chamar ele de Bruno, cara. Ainda tem um apelido que me colocaram. Eu acho que... Eu não sei, cara. No meio do show, eu não chamei de Bruno hora nenhuma. Chama de William? Só de Bila, cara. De Bila, é o apelido que eu te falei. E o meu tio Luciano, que colocou esse apelido, nem ele sabe por quê. Eu tinha, sei lá, tinha 5 anos, 6 anos de idade, ele colocou esse apelido. A única pessoa que não me chama por esse apelido é minha mãe. Ela odeia que me chama errado. Ela odeia que fala William. Ela é William, tem um M no final. Vou te falar. Aí colocou todo mundo, as fãs da gente hoje, ninguém me chama de Bruno. Ninguém. Hoje, você pode ver. Se a gente for participar do show do Gustavo, por exemplo, ele me chama de Bila. O Denner fala Bila, todo mundo em volta me chama de Bila. Tô quase mudando. Sem saber por quê. Coloca Bila e Denner.